E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio de um corpo extenso. E a questão diz o seguinte: uma barra homogênea de massa 2 kg está apoiada nos seus extremos A e B, distanciados de 1 metro. Então, A de B está a 1 metro. A 20 centímetros da extremidade B foi colocado um bloco de massa igual a 2 kg. E a questão continua dizendo o seguinte: considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quais os módulos das forças que os apoios exercem sobre a barra em A e em B? Então a gente quer as forças dos apoios no ponto A e no ponto B, respectivamente. Bom, vamos por partes, tá? Do que a questão está falando? Ela está falando de uma situação de equilíbrio. Sor, como é que tu sabe que a questão está falando de uma situação de equilíbrio? Porque a questão, ela está falando de uma barra parada, tá? Então a barra está em repouso, ela está no que a gente chama de equilíbrio estático. Então é uma situação de equilíbrio estático, beleza. O grande detalhe aqui é o seguinte: quando a gente fala, de equilíbrio, normalmente podemos ter duas situações: o equilíbrio estático de um corpo extenso e o equilíbrio estático de um corpo pontiforme. Quando o corpo ele é pontiforme, as dimensões dele não importam, e aí a gente considera a força exatamente nele, sem importar muito aonde, né? Por exemplo, essa caixinha aqui, por mais que ela tenha dimensões, nesse problema ela é um corpo pontiforme, né? A gente não vai se preocupar com as dimensões dessa caixa. Porém, a barra, que é o nosso problema, essa barra ela é um corpo extenso. A questão inclusive me deu o tamanho dela, né? Ela é um corpo de 1 metro de comprimento e a gente tem forças em vários lugares diferentes em relação a essa barra. E aí quando a gente analisa o equilíbrio de corpos, né, o equilíbrio estático de corpos extensos, a gente tem que cuidar de duas coisas. Primeiro, no geral, toda vez que a gente fala em equilíbrio, a gente tem que dizer o seguinte: ó, que situações de equilíbrio, quando falamos em força, a força resultante sobre o corpo, independente se ele é pontiforme ou não, é zero. E o fato de ser um corpo extenso, o momentum da força, tá? O momento resultante da força também tem que ser zero. Lembra que o momento da força é a tendência do giro, né? Que a gente justamente só vai falar quando estiver falando de corpos extensos, porque corpos pontiformes, a gente não se preocupa com essa tendência do giro dele, tá? Então vamos lá, o que acontece aí? Primeiro vamos analisar as forças. Outra coisa que é interessante é o seguinte: quando a gente fala de torque, né? Quando a gente aplica a ideia de torque, eu sempre digo para os alunos seguirem um passo a passo. Esse passo a passo, ele vai ajudar a começar o exercício, né? A partir do zero ali. E já meio que vai ajudar nessa parte das forças, tá? O primeiro momento desse passo a passo é tu colocar sobre o sistema as forças que tu tem que trabalhar, as forças que existem ali. E justamente fazendo isso, tu já vai ver essa parte aqui, ó, da força resultante ser zero, tá? Então vamos colocar as forças. O que a gente tem, ó? Bom, a gente tem a força que eu vou chamar de FA, que seria a força que o apoio A faz segurando a barra, que é uma força, né, meio clara ali. A força que eu vou chamar de FB, que é a força no apoio B, mesma ideia, né? Está apoiado entre essas duas, seria o equivalente à força normal, né? Temos a força peso desse bloco aqui, que eu vou chamar de peso do bloco, peso BL, que vale o equivalente a 20 newtons. Por que 20 newtons, senhor? Porque lembra que peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade, né? Vezes a gravidade do lugar. A massa do bloco é 2 kg e a gravidade é 10. Isso vai me dar um peso de 20 newtons, tá? Beleza, então o peso dele é 20. E nós temos também o peso da barra, já que a barra tem uma massa de 2 kg. O peso da barra é o mesmo do peso do bloco, também é 20 newtons, porque o cálculo seria o mesmo. Só que aqui uma coisa interessante é o seguinte: ó, quando a questão te diz que tu tem uma barra homogênea, um corpo no geral homogêneo, né? No caso aqui uma barra, o que a gente tem que se ligar? Que a massa está sendo distribuída de maneira uniforme e que o centro de massa desse corpo é bem no meio do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque onde que eu vou botar o peso aqui quando eu for desenhar? Onde é que eu vou colocar o peso? Porque esse corpo é gigante, né? Ele tem 1 metro dentro da situação. Então, onde é que eu vou botar? Justamente a gente sempre vai posicionar a força-peso no centro de massa. E quando o corpo for homogêneo,
o centro de massa é bem no centro. Por questão de facilitar a tua vida, a questão sempre vai te dar corpos homogêneos, né? As questões na maioria das vezes vão te dar corpos homogêneos e aí vai ficar mais fácil. Então o peso da barra equivale também a 20 newtons e ele está bem no meio. Quando eu digo bem no meio, é bem no meio mesmo, né? Ou seja, ele está a 50 centímetros, ou melhor, 0,5 metros, né? Meio metro de cada uma das extremidades, beleza? Isso é bastante importante ali. Então nós temos essas 4 forças, tá? O que acontece? Para que a força resultante seja zero, a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo, porque daí o que acontece? Quando eu tenho o mesmo valor de força para cima para baixo, elas vão se anular e aí a gente vai ter a resultante zero. Aí tu vai olhar o seguinte, ó, forças para cima, o que eu tenho? Eu tenho a força FA, eu tenho a força do apoio A, mais a força do apoio B. Forças para baixo, o que eu tenho? Eu tenho força da barra, o peso da barra, deixa eu botar aqui, né? Eu chamei de peso da barra. E eu tenho o peso do bloco. Então a ideia é essa, duas forças para cima tem que ser iguais à soma das duas forças para baixo. Se eu tiver o mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, elas se anulam e a resultante é zero. E aí o corpo fica em equilíbrio na parte das forças. O grande problema da gente ir por esse caminho é que a gente não sabe o valor da força FA e também não sabe o valor da força FB. Mas a gente sabe que o peso da barra vale 20 e o peso do bloco também vale 20, ou seja, FA mais FB tem que dar 40. Então tu já sabe isso, né? Tem que dar 40. Tem algumas questões que só por aí tu já podia matar. Por quê? Porque se FA mais FB tem que dar 40, olha as alternativas e vê qual que fecha isso aí, ó. Ó, a alternativa A tu já pode tirar, porque 1 mais 3 não dá 40, dá 4. A B tu já pode tirar, porque aqui a soma dá 8. E a C tu também pode tirar. Não, a C não dá para tirar, né? A C fica 8 e 32 não dá. A D também não dá e a E também não dá. Então tu fica com 3 alternativas que fecham uma soma de 40. Uma outra coisa que a gente pode se ligar é que como a massa ela tá mais pro lado do B, então o lado B recebe mais pressão, ou seja, a força de sustentação FB tem que ser maior que a FA, que é o que a gente vê nas 3 alternativas ali, né? A B sendo maior que a A. Se alguma delas tivesse o contrário, né, a soma fechasse 40, mas a A tivesse maior que a B, a gente já poderia também excluir essa alternativa. Como não é o caso aqui, a gente vai manter as 3. Tá, Sor, como que eu descubro as forças então agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai olhar para os torques. Tá? A gente vai ter que aplicar a ideia de torque para poder resolver agora esse problema. Por que a ideia de torque vai me ajudar? Vou te explicar agora o seguinte. Então a primeira coisa eu já fiz, que era identificar as forças. A segunda coisa que eu vou fazer agora, no passo a passo ali que eu mandei, é identificar o eixo. O que é o eixo? Senhor, mas isso aí não gira. Pois é, isso aí não gira. Mas o eixo de rotação é uma ferramenta, digamos assim, né? É um eixo imaginário que tu vai colocar nesse problema e vai imaginar tudo girando ao redor desse eixo que tu colocou. E o mais interessante é que esse eixo ele pode ser colocado em qualquer lugar, porque é uma situação hipotética, né? A gente sabe que a barra está parada, é só para a gente poder aplicar a ferramenta mesmo. E a grande jogada é eu aplicar esse eixo, eu colocar esse eixo em uma força que eu não sei o valor. Como assim, senhor? Porque o que acontece? Força sobre o eixo faz torque zero. Então se eu aplicar isso aí, eu consigo anular essa força do problema e trabalhar somente com uma variável ao invés de duas, que é o que eu tenho aqui nessa situação. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que o eixo ele está exatamente aqui, ó. O eixo, como eu disse, é uma situação hipotética, uma situação imaginária. Eu vou imaginar que tem um eixo ali. O que eu quero dizer com tem um eixo ali? Digamos que eu vou pregar essa madeira aí e ela vai poder girar ao redor desse pontinho verde, tá? Tá pregado ali, ela vai girar ao redor desse pontinho verde baseado nas forças que a gente tem. E aí agora tu vai fazer, aplicando o eixo, agora tu vai fazer o terceiro passo, que é o quê? Identificar, definir os torques em relação a esse eixo. E é muito interessante tu se ligar que se tu botar o eixo em qualquer outro lugar, a análise dos torques vai mudar. Por isso que a posição do eixo é muito importante, tá? Então, botei o eixo, agora eu vou analisar os torques e a jogada é a mesma. A soma dos torques que eu tiver no sentido horário
tem que ser igual à soma dos torques no sentido anti-horário, porque daí esses torques vão acabar se anulando e eu vou ficar com uma situação de torque resultante zero, né? Momento resultante zero. Pensa só no peso do bloco. Esquece as outras forças e imagina agora só essa força agindo nessa barra pregada ali no eixo. O que vai acontecer? Esse peso ele vai girar, né? Ele vai gerar uma tendência de giro nesse sentido, que seria o sentido anti-horário, tá? Isso seria o torque equivalente desse peso. Já o peso da barra, que também está para baixo, o que vai acontecer? Ele também vai gerar uma tendência de torque no sentido anti-horário, beleza? Agora imagina só a força FA, esquece todas as outras, imagina que essa barra está pregada ali no eixo. Quando eu empurrar para cima, conforme a força FA, ela vai gerar uma tendência de torque no sentido horário da situação. E aí, agora que eu defini os torques, eu consigo fazer a relação dos torques horários e anti-horários. Olha só, então como eu disse, ó, a soma dos torques horários tem que ser igual à soma dos torques anti-horários. Horário, eu só tenho o torque da força FA, tá? Então vai ficar assim, ó, o torque, o momento da força FA, que é no sentido horário, tem que ser igual ao quê? A soma dos momentos das forças que geram no sentido anti-horário, que no caso seria o momento da força peso da barra mais o momento da força peso do bloco. Porque essas duas aqui, elas girariam a barra de acordo com aquele eixo no sentido anti-horário. E essa aqui sozinha giraria a barra no sentido horário. E a força FB eu não vou considerar ela porque ela está sobre o eixo e força sobre o eixo não consegue girar a barra, né? É a mesma coisa que tu tentar pensar assim, ó, não tem como eu abrir uma porta empurrando a dobradiça dessa porta, eu preciso empurrar a uma certa distância da dobradiça. Empurrando na dobradiça eu não consigo produzir torque, e aí o torque é zero. Lembra que torque, para calcular o torque, né, o momento da força, é a força vezes a distância que ela está do eixo, por isso que definir o eixo é muito importante, porque tudo isso vai mudar se eu definisse o eixo em outro lugar. Agora tu bota ali, ó, a força FA eu não sei, inclusive eu quero descobrir, mas a força FA ela está exatamente a 1 metro do eixo, né? Conforme a gente está vendo aqui, até trocar a cor da caneta, ó, ela está exatamente a 1 metro de distância do eixo, conforme está mostrando aqui, ó. Então a gente vai botar a força FA como sendo FA vezes 1, né? Que é a distância que ela está do eixo. Agora, o peso da barra vale 20 newtons e ele tá, como eu mostrei aqui para vocês, ó, ele tá a meio metro, 0,5 metros do eixo que está aqui, ó. Aqui está o peso da barra e aqui está o eixo. Meio metro, então, que eu vou botar aqui como então 0,5. E o torque do bloco, né, do peso do bloco, vai ser o peso do bloco vezes a distância que esse peso tá, onde a própria questão me disse, né, que essa distância equivalia a 20 centímetros, ó. Então ele fala, o bloco está a 20 centímetros da extremidade B. 20 centímetros então seria essa distância, ó, do bloco até a extremidade B. Só vamos lembrar que eu não posso usar a distância em centímetros, eu tenho que usar ela em metros, né? E o que eu faço? Eu pego, divido por 100 para fazer essa transformação de metros, de centímetros para metros. Isso aí vai dar 0,2 metros. E eu boto aqui então 0,2. Agora eu faço o cálculo. FA vezes 1 dá FA. 20 vezes 0,5, né? Toda vez que eu multiplicar alguma coisa por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então 20 vezes 0,5 é a mesma coisa que 20 dividido por 2, né? Que dá 10. 20 vezes 0,2 vai dar 4. Então, o torque do peso da barra é 10 newtons vezes metro e o torque do peso do bloco é 4 newtons vezes metro. Somando isso, vai me dar uma força FA, então, de 14 newtons. E aí já matou a questão, né? Porque tu já sabe que a resposta, então, vai ficar a alternativa E. Se tu quisesse descobrir a força de 26, o que tu faria? Tu pega esse valor que tu encontrou aqui e joga aqui, ó, no lugar de FA. Tu sabe que FA, então, tem que ser 14, tu sabe que FB tu não tem ainda, tu tem que descobrir, e tu sabe que a soma dos dois tem que dar 40. Aí a conta básica aqui, né, ficaria então 40 menos 14, e 40 menos 14
vai dar 26 newtons, o que fechava a conta. Nem precisava fazer esse finalzinho, só fiz mesmo para mostrar. Então, para essa questão, nós ficamos com a alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!